Olá, tudo bem com você? Bom, muita gente me pergunta como é eliminar esses 44 quilos, qual que é a fórmula mágica, qual que é a dieta, qual que é a receita, enfim. Gente, foi um conjunto de coisas e hoje eu vou falar aqui tudo para vocês sobre como foi esse período, enfim, como continua, né? Porque já tem 4 anos, né, que eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a reformular tudo aquilo que eu olhava no espelho e, enfim, todas as vezes que eu tentava e eu não tinha sucesso, foram vezes que, não coincidentemente, eu tinha muita raiva do que eu via, né? Aquilo realmente me incomodava muito. E para você emagrecer e manter o seu emagrecimento, você vai precisar, antes de tudo, parar de fazer as coisas porque você está, claro, né, que você está insatisfeito, mas você não pode fazer as coisas porque você odeia o seu corpo, entende? Você precisa amar o teu corpo para que, a partir dali, você vá condicionando as suas escolhas, condicionando e direcionando o seu dia e o seu foco para melhorar ele cada dia mais, tá certo? Uma coisa muito interessante também, muito importante que você saiba, é que a minha mentalidade, ela também foi sendo construída, né? Então, os primeiros 10 quilos, eu ainda pensava assim, né? Eu posso emagrecer e aí, por exemplo, né? Eu preciso emagrecer um pouquinho mais aqui, mas eu posso emagrecer além para que depois disso eu tenha uma folga para voltar, entende? Então, eu ainda tinha esse tipo de pensamento. As recaídas, as quedas, né, as jacadas, como vocês costumam chamar aí, elas eram muito mais frequentes. Por quê? Porque depois vai ficando muito mais fácil. E aí, uma coisa muito interessante que começou a acontecer também foi que eu comecei a observar o que acontecia comigo cada vez dessa que eu tinha vontade de ter uma recaída, ou até tinha recaídas mesmo, tá? E aí, assim, essas recaídas elas foram ficando cada vez menores até eu pegar todos esses autoconhecimentos, né? Porque a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo, peraí, meu organismo funciona melhor dessa forma, minhas emoções reagem melhor dessa forma, tal coisa me leva a ter tal atitude, né? Pode ser um gatilho de compulsão. E durante o seu processo, você vai precisar ir identificando quais são esses gatilhos que levam você a comer mais. Um dia que você está mais cansada, né? Tem pessoas que comem em excesso por cansaço. Tem pessoas que comem em excesso porque está faltando, por exemplo, um prazer naquele dia. Aquele dia foi tão desgastante, então, sabe? Aí você acaba descontando toda essa frustração na comida. E por isso esse processo ele é muito importante, né? Quando você tem um profissional ali te acompanhando, vendo ali essa parte mental, né? Alguém que entenda realmente, né, o que tá acontecendo ali com você para te abrir nessa visão, para ampliar essa visão, para que a partir daí você entenda, peraí, eu estou dentro desse processo e eu estou nessa etapa aqui. E depois dessa etapa, eu vou para a etapa tal. E aí você vai colocando submetas. Não submetas diretamente de peso, né? De pesos em quilos, mas submetas que estejam direcionadas, por exemplo, a ações específicas, né? Então, muita gente me fala assim, tá, Andréia, mas você faz atividade física hoje, né? E você fala que para emagrecer não precisa fazer atividade física. Bom, gente, quando eu comecei, eu estava com eu estava, né, na casa dos 3 dígitos, né, com mais de 115 quilos. E assim, era até perigoso fazer algum tipo de atividade física, e eu também não tinha vontade nenhuma, não tinha vontade nenhuma, não tinha um mínimo de disposição. Não que hoje eu não sofra, né? Quando eu vou fazer alguma atividade física. Mas era terrível, né? Era terrível. Então, assim, eu até começava bem, mas eu não conseguia ter uma consistência, por exemplo, de uma semana, né? Então, era bem desafiador. E isso tudo também, lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai conseguindo as coisas, né? Num processo de evolução, a nossa mente também, né, vai passando por esse processo de evolução. Então, não é nem só esses 40 quilos acima, né, que realmente dificultavam muito ali o processo. Mas a minha mente também, ela não permitia ainda que eu fizesse esse tipo de coisa, entende? E aí eu fui trabalhando toda essa questão em paralelo com a alimentação, né? E aí depois dos primeiros 20 quilos, aí, né, 20 quilos a menos, 20 quilos mais leve, fica muito mais fácil, muito mais agradável você praticar algum tipo de exercício físico. Aí você não precisa usar só aquelas camisas largas, né? Você pode usar uma roupinha mais bonitinha para você malhar e tal. E aí as coisas vão tomando uma outra proporção. Aí você já gosta de uma foto que você tira do espelho. E isso tudo vai sendo construído. Então,
para deixar uma dica aqui para vocês, né? Sobre isso, né? Para você que precisa emagrecer uma quantidade grande assim de quilos como eu precisava, eu quero dizer para você que você não precisa olhar e ver, né, de uma forma difícil e árdua, né, com um significado ruim. Por exemplo, eu preciso emagrecer 30 quilos, eu preciso emagrecer 40 quilos. Não, vai olhando por etapas, tá? O processo ele nem precisa ser tão lento assim, né? Então, ele pode sim, quando você está com uma estratégia que ali, né, um bem-estar com o resultado, porque as duas coisas são importantes, tá? Tão importante quanto você ter resultado, você ter um bem-estar também. Por quê? Para que você continue, para que você consiga dar continuidade. Se você começar a fazer alguma coisa, uma estratégia que tem resultado, mas que é muito sofrida para você, sabe? Não vai dar certo, você não vai conseguir continuar. Por quê? Porque o seu cérebro, a sua mente aí, né, ela é viciada em prazer. Então, se tiver faltando prazer, o que vai acontecer? Você vai arrumar um mecanismo rápido e simples, né? Vai te pegar e distraído na curva de uma autossabotagem. Você vai sair correndo daquilo ali bem rápido. Então, para que você tenha consistência, para que você consiga dar continuidade, é muito importante, aliás, é essencial que, junto com o resultado, você tenha bem-estar, tá? E não é só também o bem-estar, porque o resultado ele também é muito importante, porque você se motiva. Cada vez que você sobe ali na balança e fala, uhul, já foi menos tantos quilos, já foi, sabe? E você vai se apaixonando ali pelo processo. Então, as duas coisas são importantes. E você vai precisar respeitar tudo isso. Então, entenda o processo que você está passando. Não desista de você. Ensine a sua mente. Cada vez que você pensar em desistir, você pode trabalhar a sua mente para que você entenda por que aconteceu aquilo, por que você está pensando em desistir, qual que é o teu foco mesmo, por que você está com aquele objetivo, sabe? Se lembrar dos seus porquês, do porquê que você tomou aquela decisão, isso tudo vai ser fundamental para você. E entenda que o seu processo, ele vai precisar, sim, de fases de evolução. Que fases de evolução, né, são essas? Gente, é muito saudável, tá? Você fazer atividade física, é muito saudável você sabe, ter vários aspectos aí de saúde para toda a tua vida, para você viver melhor, sabe? Não é só colocar a roupa que você quer, é todo um conjunto. Então, vai precisar, sim, ir alcançando etapas disso, entende? Então, Andréia, eu acho que refrigerante não é saudável. Tudo bem, tá? Refrigerante não é saudável. Mas para quem tomava refrigerante em todas as refeições, você passar para um refrigerante que é zero e ir diminuindo essa quantidade aos poucos, gente, isso é maravilhoso, tá? Então, vou dar um exemplo do que acontecia comigo, né? Eu não conseguia ter uma refeição sem uma Coca-Cola, por exemplo. E aí eu fiquei bastante tempo tomando a Coca Zero. Ainda tomo Coca Zero. Só que já não é mais em todas as refeições. Eu fui diminuindo para 3 vezes na semana. Isso assim, ó, sem pressa. Eu não colocava metas para isso, né? Mas eu ia me policiando. E isso tudo fez parte do meu processo de evolução. Então, hoje, quando eu opto, né, por tomar uma Coca Zero, e de vez em quando eu tomo mesmo, porque acho muito saboroso, eu tomo, mas não tem mais aquela constância. Não é uma coisa assim que eu preciso comprar para minha casa ou eu preciso ter em todas as refeições, entende? Então, é muito importante você entender em que etapa do processo você está e para você se cobrar na medida certa, né? Não pode ser uma cobrança com punição ou com culpa ou com alguma coisa que vai ficar muito árduo, muito pesado ali para você, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado aí dessas dicas. Pensa direitinho aí, né, em que etapa do processo que você está, quais são os seus porquês, por que você quer tanto conseguir emagrecer, sabe, o que vai mudar aí para você, como que vai ser maravilhoso, e começa a se conectar com esse tipo de coisa, com esse tipo de pensamento, que esse seja o teu primeiro pensamento do dia, sabe, para você já se organizar, para você se animar, para você se motivar aí. E aí, se acontecer de ter uma recaída, você vai precisar dar uma pausa e analisar, parar mesmo para pensar, peraí, o que aconteceu aqui? Tá, não, eu já reparei que todas as vezes que eu tenho uma sobrecarga no trabalho, todas as vezes que eu tenho uma discussão, ou todas as vezes que eu não tenho uma discussão, porque eu não falei tudo que eu queria, me dá essa vontade de comer. E aí você já começa a entender os mecanismos que vão ser muito importantes que você compreenda e entenda para a sua próxima fase. Tudo bem? Um beijo para vocês e até logo!